Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Para alguns novamente, para alguns pela primeira vez, né? Alguns eu lembro do acampamento, né? Outros de ontem, estivemos juntos. Mas certamente é um grande prazer estar com essa família, né? Que é a família da fé, que está em vários lugares, né? Desse mundo. Eu estou tentando me ajeitar aqui. Estivemos lá na igreja Hollins de Tangará da Serra, eu estive na igreja Hollins de Tangará da Serra, lá em Mato Grosso, e eu tinha avisado os irmãos: olha, às vezes eu sou um pouco atrapalhado e tal, né? Aí os irmãos, acho que ele está sendo legal. Aí daqui a pouco a gente estava usando os painéis. Eu dei uma tropeçada lá numa caixa de som, o bicho virou, foi uma coisa. Então fez bem, tira assim da frente. Rapaz, o pessoal lá falou assim: próxima vez a gente já sabe, já deixa tudo livre. Para completar essa água, por exemplo, eu vou deixar aqui, eu vou contar outra, vocês não acreditam. Eu estava na, isso é sério, eu estava na Metodista de Pinheiros, e o púlpito inclusive parecido de vidro, assim, né? Você deve conhecer, da Conselho Miquei também. Aí eu sei que eu estava empolgado e tal, que o pessoal da primeira fileira dá um movimento assim, o Senhor e tal, a água já foi lá na primeira. Então tem que deixar bem livre, assim, deixar bem solto, os irmãos bem à distância segura. Mas é uma alegria muito grande poder estar com vocês e compartilhar um pouco do que Deus tem feito em nossas vidas, né? Eu estou com meus filhos aqui, a Rebeca e o Rubens. Fica aqui para eles verem, que bonitos. São lindos. O Rubens e a Rebeca nos ajudam muito no ministério. A Rebeca trabalha com missões na igreja. Hoje à noite nós temos um culto de missões. A Rebeca está dirigindo, né? Uma bênção. A minha esposa não está conosco, ela está com Zika vírus. Peço oração para a igreja, está em repouso. E depois, mais no final, nós temos que pedir oração para nós, né? Então, cabe uma preocupação mesmo, está em repouso, mas o Senhor está tratando, né? Deus está cuidando, em nome de Jesus. Estamos sujeitos, né, irmãos? Estamos sujeitos às dificuldades e os sofrimentos que o mundo nos dá. Porém, nós sabemos que o Senhor é que nos dá força e nos dá esperança, como cantamos aqui. E foi um momento tão precioso que nós já tivemos até aqui. Eu queria conversar com vocês hoje sobre uma questão fundamental, que é a questão dos propósitos. Muitas vezes a falta de termos propósitos claros na vida nos dá assim uma certa frustração, né? Nós trabalhamos, mas não sabemos bem por que estamos trabalhando. Talvez porque precisamos de um dinheiro no final do mês, né? Então nós precisamos de um salário, então nós estamos trabalhando, mas nem sabemos por que estamos fazendo aquilo. Não parece que cola muito, não parece que se conecta bem com aquilo que você mais gostaria, ou que você entende que Deus. E aí fica, né, aquela crise muitas vezes, porque falta um senso de propósito. Muitas vezes nós frequentamos a igreja, mas não estamos convictos dos propósitos, ou parece que as coisas se confundem. Então eu gostaria de pensar com vocês o que a Bíblia diz sobre os níveis de propósito. Quero falar com vocês hoje sobre 3 níveis de propósito. 3 níveis de propósito. Vamos falar hoje. O primeiro grande propósito, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Efésios. Nós vamos ler alguns versículos do livro de Efésios, que é um livro maravilhoso para falar de propósito, né? O livro de Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 16. Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 16. Amém?
Vamos ler então. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamavam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha o quadro, né? Vamos ver o quadro: sem esperança, sem Deus, sem aliança. Mas agora, no versículo 3, né, na nova tradução internacional que estou lendo aqui, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Olha o objetivo de Cristo aqui: e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O primeiro grande propósito de Deus é que estejamos juntos a Ele. O primeiro grande propósito de Deus é que nós estejamos juntos a Cristo. Juntos a Cristo. Porque quando estamos juntos a Cristo, nós já não estamos mais longe pela separação do pecado. Muitas vezes nós pensamos em grandes propósitos, mas esquecemos que o maior, o primeiro e mais importante é que eu esteja bem pertinho de Deus, bem perto. No Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Você lembra desse salmo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Você já ficou à sombra de alguém? Dá para ficar longe? Para você ficar na sombra? É certo que a sombra de Deus, né, a presença dele está sobre toda a terra, mas a figura do salmista, né, é que nós estejamos perto, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está próximo de Deus, porque o que nos distanciou de Deus foi o pecado. O que pesa sobre os nossos ombros é o pecado. O que nos distancia da comunhão com Deus é o pecado, né? Então a primeira grande questão é a comunhão com Deus e também com os irmãos. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, o que a Bíblia diz? É o quê? Mentiroso. Porque se eu digo que eu amo a Deus a quem eu não vejo, eu preciso entender que o amor que está em Cristo é suficiente para restaurar minha vida, compreender o seu amor e amar o meu próximo, assim como Ele me amou e me perdoou incondicionalmente. Não há condições que se valham ou que existam para que eu não ame o meu irmão, para que eu não me aproxime dele, não veja o que ele precisa, não compreenda aquilo que ele necessita, não use dos meus dons para abençoá-lo. Não há razões para que nós não compartilhemos aquilo que o Senhor já nos deu. Não há razões para que eu me distancie, mas o mundo tem investido pesado para que você fique longe do outro, longe de Deus. Esqueça dos valores principais do Evangelho e fica atrás de uma telinha de preferência, não é? Pequenininha, um celular, ou um notebook, ou um tablet, e aí você está conectado. É assim, né? Você está conectado. E é lógico, eu uso também, todo mundo usa, né? Mas esse conectado, muitas vezes não tem nada de coração, né? Só tem informação. Nós temos muitas informações, que lá no Google, sabe tudo daquilo, né? Pega lá informações sobre doença, informações sobre tecnologia, informações sobre tudo, relacionamento, né? É bom que a gente saiba informações, mas o que Deus quer fazer conosco não dá para
se preparar para o culto. Está junto, não só a roupa, mas o coração, né? Mas a roupa também é importante. Nós estávamos ontem aqui, meu irmão lá, não lembro o nome dele, o irmão falou assim: eu vou tal hora amanhã, porque eu vou preparar o culto amanhã. Bênção, graças a Deus, ele já está se planejando para estar junto. Efésios 1:7, volta um pouquinho uma página para trás, ou dá uma rolada, né, no celularzinho, porque hoje em dia é assim também, né? Se dá uma rolada para baixo, para cima. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua verdade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, qual propósito? De fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Convergir em Cristo, ou seja, em Cristo todas as coisas, é por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. Amém? É para Ele porque é para a glória dele. Então por isso que é para o Senhor. Quando eu faço alguma coisa que eu amo alguém, eu amo porque eu quero o bem da pessoa, mas é para a glória de Deus, não para a nossa glória, não é verdade? Então é para Ele, para a glória dele, para a exaltação do nome dele. E quando eu estou junto a Cristo, muitas coisas do meu coração se processam. A paz de Cristo, como nós lemos, a paz de Cristo se processa dentro do meu coração. Muitas pessoas têm trabalhado entristecidas na igreja, como se fosse um peso, né? Porque na verdade nós cantamos aqui, né? A alegria da salvação, né? Aquela última música, acho que foi a última música, aquela do És tua única razão, né? A alegria da salvação, a alegria da salvação. Então por quê? Porque eu estar junto a Cristo é a primeira coisa que eu devo buscar na minha relação de propósito de vida. Será que o que eu faço hoje, eu estou próximo de Cristo? Cristo pode estar comigo aonde eu vou? Você fez essa pergunta? Né? Jovens, ou todos nós, né? Aonde eu vou, Jesus pode estar aqui comigo, do meu lado? Eu estou junto a Cristo. Tem lugares que as nossas pernas não deveriam nos levar. Por isso que Jesus fala assim: se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Está escrito isso ou não? Quem é bom de Bíblia aí? Como está escrito? Arranca o olho e joga fora, não é? E até um monte de gente sem olho, né? Sem perna, sem braço, maneta, assim. O que aconteceu, irmão? Pequei. Então agora você cortar a mão, não tem jeito, volta toda hora a pegar. Se deixar a mão solta, né? Deixar o olho solto, se deixar a língua solta, e até muita gente muda, né? O cara ficou sem língua, fala demais, né? Acontece, não aqui na Zona Norte, acho que é mais na Zona Sul. Eu estou assim pensando muito lá naquela região, né? Zona Norte não acontece muito, acho que é mais na Zona Sul de São Paulo. Mas por quê? Porque nós voltamos a fazer coisas. E o Senhor que nos ama certamente sabe das nossas fraquezas, e por isso Ele nos ajuda. A Bíblia diz: não nos ajuda das nossas fraquezas. O Espírito Santo processa isso dentro de nós. Mas eu preciso desejar isso em primeiro nível. Em primeiro nível eu quero santificação. Em primeiro nível eu quero estar perto de Jesus. O meu grande propósito na vida é estar perto de Jesus, é estar unido a Ele, é estar em amizade com Ele. Jesus é seu amigo? Jesus é seu amigo? A Bíblia diz assim, Jesus disse o seguinte: eu já não chamo servos, mas amigos. Ele não fala isso? Você lembra disso? Não? Jesus disse isso na sua palavra: ele chama amigos, porque eu tenho revelado para vocês os meus propósitos. Jesus se revelou completamente a nós. Por isso nós não somos mais servos, mas amigos de Deus.
A palavra diz que Moisés foi considerado, Moisés falava com Deus como se fosse seu amigo. Moisés conversava, mas eu não sei falar, Senhor, mas eu vou voltar para lá, é verdade, né? O Senhor quer isso? Rapaz, eu faço, os caras me mandaram embora, eu vou voltar e tal. E Moisés falava com Deus como se fosse o seu amigo. Como eu tenho me relacionado com Deus? Como meu amigo? Um Deus que castiga, um Deus que está longe? Não, é um Deus perto, um Deus misericordioso, de justiça, mas um Deus de misericórdia. Há um tempo atrás, eu já dei esse testemunho algumas vezes, não sei se em alguma oportunidade já me chamei, né? Mas eu estava ministrando num encontro, tinha um pastor de uma outra igreja que tinha um violão bem bonito, um violão branco. Eu contei esse testemunho no retiro, eu contei. Quem foi no retiro de outubro? Os irmãos já sabem isso. Mas eu vou contar, eu queria fazer uma outra coisa. E Deus me presenteou assim, eu gostei daquele violão, mas passou mais de ano. Aí, passou um tempo, eu estava lá no gabinete, e esse pastor nunca ia na igreja, foi assim, esporádico. De repente o pastor foi lá e falou: você quer comprar esse violão? Um violão caro? Eu falei: não tem como comprar esse violão, né? Um violão acho que era mais de $1.000, né? Um valor enorme. Eu falei: que é isso? Não tem noção. E o dólar vai ter um cara como ele. Ele falou: não, Deus me tocou para te dar esse violão. Ele não tinha nem noção, faz tempo, não tinha Facebook na época. Olha, quanto tempo tem o Facebook, jovens? Quando foi lançado o Facebook? Faz 10 anos, 15 anos? 15 anos não faz 15 anos, né? Não faz 15 anos, não, tem uns 15 anos isso. No ano 2000, você vai rezar, vai fazer 16 anos. Então, antes do Facebook, ou seja, quando tinha lá para ele ver assim, né? Opa, aniversário do Marcelo, né? Hoje em dia a gente vê isso, né? Não tinha esse registro. Então, foi Deus mesmo que tocou, né? E ele foi lá e deu o violão. Eu posso cantar uma música? Sabe o que eu fiz, irmãos? O violão, não, pode deixar. Eu achei que o violão estava aqui, não precisa, eles devem ter, usam para as crianças. Não. Eu fiz uma música. Aquilo me tocou tão fortemente, né? E a música chama Amigo Jesus. Por quê? Porque eu considerei Jesus é meu amigo. Ele veio, lembrou do meu aniversário, tocou a vida de uma pessoa para me dar um presente que eu queria. Que maravilhoso! Aí eu fiz uma música. Essa música, aí olha que loucura, né? Essa música, eu achei que assim, era só para mim, né? Uma coisa entre eu e Deus. Deus falou: não, grava essa música. Grava junto com outras músicas que eu te dei. E isso, o Senhor nos deu a oportunidade de gravar essa música, foi para muitos lugares. Fora do Brasil, voou para muito lugar. Ou seja, Deus deseja primeiro trabalhar na amizade, no amor, no estar junto a Ele. Aquilo se torna depois a bênção de compartilhar. Quando você compartilha a tua fé em Cristo, você evangeliza. Se você não tem esse relacionamento com Deus aprofundado, como você vai repartir a fé? Então invista na amizade com Deus, invista no relacionamento de oração, porque esse é o primeiro nível, o nível de propósito de Deus que Ele espera na sua palavra. Sabe, quando nós alguns sinais, né, que nós estamos bem unidos a Cristo, relacionei alguns sinais aqui, né? Nós pensamos nas coisas do alto. Quando nós estamos juntos a Cristo, nós pensamos nas coisas de Deus. A Bíblia diz que nós devemos pensar assim. Filipenses diz isso. Tudo que é bom, né? Tudo que é amado, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Então, quando eu estou unido a Cristo, a Bíblia diz em Filipenses 2 também, né? Citei Filipenses 4, Filipenses 2 diz que
que nós devemos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo, que não houve soberba em Cristo, né? Filipenses 2 e 5 em diante. Ou seja, o pensamento de humildade de servo. Então, eu penso nas coisas do alto. Quando eu estou unido a Cristo, os pensamentos também se juntam e são influenciados pelo Espírito Santo. Por isso, quando eu estou unido a Cristo, eu consigo ter essa inspiração. Quando nós estamos assim meio longe, pense em besteira, assim ou não? Só pense em preocupação, ansiedade. Pense em tudo que pode dar errado, né? Tem gente, às vezes, fica pensando assim: o que pode dar errado? Se tudo pode dar errado, pode ser ainda pior. Eu tenho certeza. Aí né? Vai dar errado? Possivelmente, porque o cara tem uma fé que vai dar errado. Tem gente que exerce fé para dar errado, né? Tem 5 irmãos fazendo um plano ali e tal, animado, e fala: mas eu tenho certeza que isso não vai dar certo. Rapaz, é uma loucura. E aí, né, fica aquele peso para os outros 5. Você tem que levar o propósito mais o cara, né, remando contra. Então, nós precisamos buscar as coisas do alto, não num positivismo qualquer, mas numa fé que vem de Deus, numa esperança que nós cantamos aqui que vem de Deus. Eu sou esperançoso naquilo que o Senhor tem para mim, porque Ele prometeu. Ele prometeu um relacionamento abençoado na minha casa. Então eu posso orar por isso, eu posso investir em minha vida, posso acreditar que isso vai funcionar assim. Deus me disse que eu deveria testemunhar do Evangelho. Pode ser que as pessoas não acreditem, mas eu vou testemunhar, porque Ele fez isso na minha vida. Ele fez a sua? Fez a sua. Então o testemunho do Evangelho, pensar nas coisas do alto, é um sinal. Ter sede de conhecer a palavra é um sinal de estar junto a Cristo. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Mas assim, Jesus disse isso na festa dos tabernáculos: aquele que tem sede, vem a mim e beba água viva. Aquele que está junto a Cristo tem sede de buscar a palavra. Quando a palavra está sendo ministrada, ele está anotando, está pensando, ele está orando, ele está investigando o seu interior para ver aquilo que ele precisa mudar, porque ele quer estar junto a Cristo, ele quer ter amizade com Deus. E sabe como nós temos amizade com Deus? Quando nós conhecemos a sua palavra e obedecemos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Então a manifestação do amor de Deus vem pela obediência. É uma escolha. Eu escolho obedecer a Deus e andar com Ele. Eu tenho amizade com Deus. Abraão foi considerado amigo de Deus, exerceu fé, creu. Eu preciso crer e amar e obedecer. Então aqueles que têm sede de Deus também são sinais daqueles que estão juntos a Cristo, né? Sente prazer em falar com Deus, é outro sinal. São sinais, né? Outro sinal. Começa a orar 2 minutos, parece que está 2 horas. Você não aguenta mais. Fala: deixa eu dar uma olhadinha no relógio que deve fazer uma meia hora que orando. Na hora que você olha, rapaz, me deu nem 5 minutos. Alguma coisa esquisita, né? Não está acostumado. É a mesma coisa que você vai à casa de alguém. Você já percebeu? Você vai na casa de alguém, pode ser qualquer, né? Aí você tenta puxar assunto e não rola, já viu? Você tenta puxar assunto, conta uma piada, o cara não dá risada. Já tenta buscar assunto do jornal, não vai, né? Sabe que eu tenho um negócio para falar. O cara já arruma alguma coisa e vai para onde? Ele sai, né? Porque não dá, não consegue, não tem assunto. A palavra, a oração deve ser um relacionamento com Deus que você desenvolve, conversa com Deus, coloca os seus anseios. Jesus, quando falava com o Pai, ele ia detalhando: Senhor, o Pai, né? Disse lá em João 17: Pai, dá uma olhadinha, vamos ver esse texto. João 17. Que intimidade, né? Que intimidade. João 17 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai,
glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é esta: conhecer, ter amizade com Deus em Cristo. E Jesus continuou orando. É uma oração isso aqui. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. É como se Jesus falou assim: Senhor, eu lembro, o Senhor me falou que eu deveria evangelizar e trabalhar com jovens na igreja. Eu tenho trabalhado, Senhor, eu quero te agradecer, porque eles são difíceis, Senhor. São difíceis. Mas o Senhor me deu paciência, né? Às vezes a gente, eu estou agora aplicando a oração de Jesus, né? Olha, Senhor, o Zé, eu estou pensando aqui em Judas também, né? Pensou Judas. Jesus teve, né, paciência. Jesus continua ensinando, tá falando Zé ontem isso. Ele tinha Tomé na turma, ele tinha Judas, ele tinha Pedro, ele tinha uma galera que precisava de tratamento, e Jesus investiu tudo neles. Sim ou não? Não cortou Judas no meio, falou: Judas, da área, da linha, né? Uma linguagem dos jovens aí, né? Meu, cai fora antes, isso vai me dar muito trabalho. Jesus sabia de tudo, mas ele não fez isso porque ele amou, ensinou, suportou e deu exemplo para nós, que é uma coisa que nós também devemos fazer. Mas Jesus deu um relatório para o Senhor aqui, para o Pai, né? E agora, Pai, glorifico junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existisse. Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus, Tu deste a mim, e tenho obedecido a Tua palavra. Agora eles sabem que Jesus vai falando com Deus detalhes. Agora eles sabem disso e tal. Eu oro para aqueles que hão de crer também, nós, né? E tal. E Jesus vai falando porque Ele, sendo Deus, deu o exemplo de como deve ser a comunhão com o Pai, porque o primeiro propósito é que estejamos juntos. Não adianta fazer muitas coisas, e Deus muitas vezes para o nosso muito fazer, para que a gente lembre que deve ser relacionamento. E tem, às vezes Deus tem parado pessoas. Para. Aprenda a se relacionar comigo. Tenha um bom relacionamento na sua casa, né? E depois você vai para o segundo nível de propósito. Temos vontade de estar em comunhão com o povo de Deus. O sinal de estar junto a Cristo não pode ser amargura. Amargura não é da palavra, irmão. Não haja entre vós, né, quem tem a raiz de amargura, Hebreus, né? Raiz de amargura não. Senhor, me ajuda a perdoar. Eu quero ter a alegria de estar com o povo de Deus, almoçar com o povo de Deus, brincar, cantar, me relacionar, porque isso é sinal de saúde. Saúde. Então aproveite a comunhão. Então esse é o primeiro. Segundo nível de propósito, Efésios 3:8. Efésios 3:8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O apóstolo Paulo recebeu uma incumbência de ser o apóstolo dos gentios, de pregar o evangelho dos gentios. Muitos acreditavam, nem os próprios apóstolos acreditavam que deveria ser para os judeus. Deus deu uma missão difícil para Paulo, e Paulo então recebeu aquela missão. E aqui eu quero dizer, querido, que todos os que foram unidos em Cristo têm um propósito e uma missão a cumprir. Todos que se juntaram estão convictos de que tem uma aliança, e aí a junção de Cristo é uma aliança, por isso que você é batizado, né? O que é o batismo? É uma aliança que a gente faz com Deus. Amém? Você diz com todo o seu coração e diante do povo, né? Eu tenho uma aliança. A minha vida é de Jesus. Ele é Senhor da minha vida. Eu tenho uma aliança. Ele deu a vida por mim, eu dou por Ele.
Isso também é ceia. Quando nós tomamos a ceia, nós lembramos de uma aliança de fé e de entrega ao Senhor, não é? Então, quando falamos de eu tenho uma convicção que eu tenho uma aliança com Cristo, o próximo passo é compreender: Senhor, qual é a missão que o Senhor tem para mim? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? O que o Senhor deseja, né, para a minha vida? E eu queria ler Efésios, estamos caminhando em cima de Efésios, né? Efésios 5:10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Agora o versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender o que eu quero dizer. Nós precisamos usar a nossa inteligência, usar a nossa sabedoria, tudo que o Senhor nos deu, né, de capacidade de raciocínio, todas as nossas forças, procurar compreender, uma compreensão de qual é o propósito de Deus na minha vida em relação ao que eu devo fazer, né, meu serviço. A gente vê aqui que bênção, né? Pude conhecer um pouco mais a igreja, várias ações que a igreja faz. Mas você individualmente, você que já está envolvido, amém. Mas você que ainda não está envolvido, eu quero te dizer, você que ainda não está engajado em alguma coisa para fazer na igreja ou para o Senhor, né? Seja a partir do direcionamento da igreja, porque é a igreja que envia, a igreja que prepara, a igreja que abençoa. Então, lembre do seguinte: o segundo nível de propósito de um cristão é servir a Deus com uma missão que Ele dá, não a nós, porque Ele é Senhor, Ele comissiona, Ele dá dons espirituais, mas para que eu cumpra uma missão. Qual é a minha missão? Temos uma missão de ser pai, né? Para aqueles que são pais. Temos missão de ser mãe. Não é uma boa missão de ser mãe? Uma missão abençoada. Ensinar o Evangelho, os filhos, educar no caminho do Senhor é uma missão. Temos também a missão de discipular pessoas. Nossos filhos são discípulos em primeira mão. Depois eles crescem e vão ser também discipulados por pessoas da igreja, outras coisas que o Senhor vai preparando. Mas nós temos missões imediatas, mas temos missões específicas, coisas que Deus confiou para você. Eu quero confiar para você. Tocar no louvor aqui, né? Nós tocamos no louvor. Então tem a ver um pouco com o serviço mesmo. Ajudar no almoço lá, tem gente lá na cozinha, pessoas que trabalham no diaconato, jovens que dançam. Aqui tem o Kings Kids, não é isso? É isso, pessoal? Tem o Kings Kids aí e tal, o pessoal que faz, que sai. Como é que chama o Kings Kids aqui? Missão Pipoca. Nós tínhamos um trabalho de Kings Kids há uns anos atrás, hoje a gente não tem trabalhado mais, não tem, mas chamava-se Expressão de Louvor. Né? Expressão do louvor, o grupo lá, expressão do louvor, missão Pipoca aqui, né? Então, não é só criança que eu sei, eles precisam de gente que ajuda, né? Precisa de pessoas que ajudem, que acompanhem os adolescentes, os jovens. Tem tantas, o camping, né? Que eu vi aqui ontem o pessoal falando, né? O camping, acampamento. São tantas coisas e outras que nós ainda não descobrimos, que o Senhor precisa falar, precisa estar junto a Cristo. E assim como ele orava lá com o Pai, falava com o Pai: Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho sido mãe, eu tenho sido um bom pai, mas o que mais o Senhor espera que eu faça aqui na terra? O que mais o Senhor quer que eu faça com os potenciais que o Senhor me deu? O que mais o Senhor quer que eu faça na igreja? O que é que eu posso fazer para que o teu Evangelho seja vivo onde eu estou? O que o Senhor já me confiou para que eu estudasse, para que eu aprendesse profissões, na minha profissão, que eu possa colaborar. Hoje, irmãos, nós temos feito campanhas de missões de curta duração, tem sido uma bênção. Tal como eu esqueci de comentar uma coisa com o pastor Azael. Nós apoiamos um trabalho no quadro de igreja, que a missão é no fim de semana. Você vai na sexta, volta no domingo, né? Dentista, tem um consultório dentário já lá. É uma região pobre, você viaja a noite inteira, sexta-feira para sábado. Sábado você passa o dia inteiro trabalhando, descansa pouco mesmo, descansa de sábado a domingo faz um culto de manhã e vem para São Paulo, chega, faz no fim de semana de missões.
O que nós temos recomendado na igreja? Nós temos grupos pequenos, né? Isso daí, na verdade, eu li em Wesley, né? Pesquisa de Wesley. Vai uma dica aqui para os Wesleyanos. Nós recomendamos os grupos pequenos, que Wesley fazia isso com as bandas, né? Com as classes de Wesley. Cada grupo pequeno precisa enviar uma pessoa em um ano, num fim de semana, como um missionário. Então você tem lá 10 pessoas no grupo. O que nós indicamos? Prepara um fim de semana, num ano. É muita coisa isso? Pensa aí, muito? Não é muito. Você fala assim, poxa, mas uma vez, um fim de semana, um ano. Não todo mundo do grupo, um ano. Não é tão difícil. E funciona. Por quê? Você mobiliza. E as pessoas não. Nós tivemos uma família que foi já esse ano. Temos as mulheres estão se programando, vai algumas mulheres não precisam querer. E assim por diante. Claro, sempre tem aqueles que não vão e tal, mas. E você? E você? Né? O que você pode fazer? Estou dando exemplos nossos, lógico. Nós temos um grupo, hoje eles vão falar, nós temos um culto à noite de missões. O pessoal que está na Malásia, que trabalha com missões em Mianmar, nós vamos passar vídeos de Mianmar, né? E nós vamos também estar no Skype com eles. Eles vão falar com a igreja por Skype, porque nós pastoreamos essa família. Eles vão falar com a igreja por Skype. Nós falamos com eles, oramos por eles, que estão na Malásia, porque em Mianmar eles não têm visto para ficar direto em Mianmar. Mianmar é o nosso foco principal. Que na verdade é a AMI, que vocês conhecem, né? A AMI que faz esse trabalho de acompanhamento lá. E nós acompanhamos a família, né? E são 4 pessoas de uma mesma família. Eles trabalham, é um casal e 2 filhos. Um trabalho lindo. Eles têm aula de inglês, têm aula de computação. E qual o foco deles? Profissionais vão do Brasil para lá para passar alguns dias ensinando profissão para adolescentes, para mudar a vida dos adolescentes. E evangelizar. Não, pensa. Você pode ser missionário por 20 dias, né? Por um mês. Então, eu estou falando alguns exemplos, mas tem muitos, algo particular que Deus está fazendo com você, tá? Com os seus vizinhos, aqui na igreja, né? Enfim. Mas qual é a missão que eu tenho? Às vezes muito próximo, na escola dominical, enfim, no ministério que você trabalha, o que é que Deus já tem para mim, né? Como eu posso cumprir a missão que o Senhor deu? E aí nós temos alguns sinais, né? Eu queria dizer que quando nós cumprimos o propósito de Deus, ele deve trabalhar em 3 pontos. Ele deve glorificar a Deus, deve ter realização pessoal, deve abençoar os outros. 3 pontos. Quando eu cumpro uma missão, eu devo passar por esses 3 pontos. Primeiro, para a glória de Deus. Não é para mim, não é para alguém, é para a glória de Deus. Segundo, deve ser também para a realização pessoal. Por quê? Porque você tem aquele talento. Não é você, eu falo porque eu gosto também de música, né? Mas quando você ministra uma coisa que você gosta, não é gostoso? Você fala, puxa, que gostoso. Eu tenho prazer em tocar, legal mesmo, puxa, que bom. O outro também vai servir, você faz um almoço, né? Quem gosta de cozinhar, cozinha para receber uma família para evangelizar. Eu já fiz muito isso, é bem isso. Aí a pessoa come e gosta da comida. Já é um bom sinal. Começou bem, né? Porque se não gosta, já dá mais trabalho. Mas se gosta da comida, já abre, nossa, que delícia essa comida, hein? Delícia, gostosa e tal, já. E você fica feliz, né? Puxa, a pior coisa do mundo é quando não funciona, né? O cara deixa no prato, encosta um pouco. Tá bom? Tá. Depois de um pouquinho não conseguiu comer, fez aquela coisa esquisita. Aí você já fica assim meio mal-humorado, estranho, né? Mas quando come, gosta, você se sente bem, é uma realização. Então, esse ponto também, Deus trabalha isso. Ele sabe das nossas aptidões, né? E tem irmãs aí falando comida que é brincadeira, né? Você tomar cuidado. Eu comecei a criar barriga quando eu comecei a visitar muito como pastor. É verdade, pessoal. Eu era magro, né? Sem barriga.
Aí eu marcava muita visita e as irmãs, não, fiz essa torta para você. Pô, mas eu não comi, mas se você não comer, eu vou ficar chateado. Aí eu falei, será que eu vou ficar chateado? Acho que eu vou comer. Mas tem irmãs que são especialmente abençoadas nisso. Então, realização pessoal e abençoar os outros. Abençoar os outros. Eu quero abençoar os outros. Quero que o outro seja abençoado. Então, nós vamos fazer o terceiro nível surpresa. O terceiro nível vai ser na escola dominical. Certo? Então, primeiro nível é estar junto a Cristo. Segundo nível de propósito é ter uma missão. Qual é a minha missão? Eu quero servir a Deus. Como eu posso servir melhor a Deus? O que eu estou fazendo hoje? Faça como Jesus. Use o seu tempo de intimidade com Deus para falar sobre isso, né? Senhor, o Senhor me deu algumas pessoas para liderar. O Senhor me deu algumas coisas para eu fazer. O Senhor me deu dons, mas eu não estou fazendo nada. Seja franco, né? Eu não quero ser aquele cara lá que enterra talento, não. Senhor, me livra disso. Me ajuda a entender o que eu preciso fazer. Pode ser. Pode ser. Se engaje no trabalho que Deus confiou para você. Se engaje. Ninguém é novo demais. Ninguém está com muita idade ou pouca idade. Enquanto Deus te chamou, você está firme aí, né? De pé ou sentado, como você está. Mas coloca a tua vida diante de Deus. Às vezes o limite a gente põe, né? A gente que põe os limites. Deus quer contar com a sua oração. Talvez você não tenha saúde para fazer dança, né? Ou o corpo já, né? Porque você já passou. Então não vai ficar feliz você fazendo balé. Eu acho que eu, por exemplo, não ficaria bem, né? Mas eu posso orar para as pessoas. Eu posso ajudá-los. O que é que eu posso realizar e engajar e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me disse, me mostrou que deveria ajudar o grupo e eu estou ali só para levar o uniforme deles, só para orar, mas só não, isso é bênção mais, né? Só para estar junto com eles ali enquanto eles estão fazendo e abençoando. Eles vão se sentir bem, vão se sentir apoiados. Estou tentando usar o exemplo da igreja, mas tem coisas que parecem ser poucas, né? Pouquinho, não é? É muito, é bênção. Não abra mão daquilo que Deus já disse para você. Isso é uma palavra direta do Espírito para você. Não abra mão daquilo que Deus já disse para você fazer. Lembre, Deus certamente já falou coisas que você pode ter deixado engavetado. Tira da gaveta. Coloca a mão lá e fala, Senhor, eis-me aqui. Esses são os talentos que o Senhor me deu. Quero te servir. Amém? Que Deus abençoe. Chegou o violão. Será que dá tempo de cantar uma música ainda? Dá tempo? Já deu o horário lá, hein? Essa música então tem a ver com aquela experiência que eu disse, né? Estar junto com o Senhor e Ele ser o nosso amigo, né? E me impressionou como Deus está perto de nós. Meu amigo Jesus, minha vida é só para te agradar, servir. Meu amigo Jesus, meu sorriso é só para te alegrar e dizer
amigo fiel, amigo santo Jesus, amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel, amigo fiel. Aleluia. Senhor, Tu és o nosso amigo fiel. Nós Te glorificamos e Te bendizemos e consagramos nossos corações a Ti. Tu és aquele que está no trono do nosso coração, Pai. Nós dedicamos a Ti a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos cada vez mais perto de Ti. Abençoa-nos para que possamos estar bem pertinho, junto a Ti,